Bom dia, tudo bem? Chegamos a mais uma videoaula e hoje eu trouxe a sequência do nosso capítulo 3. Na semana passada, nós vimos a adição com números inteiros e hoje nós vamos ver subtração. Mas antes de entrar no conteúdo principal, eu tenho alguns lembretes. Vamos lembrar um pouquinho sobre o oposto ou simétrico, porque isso vai nos ajudar na hora de subtrair. Eu falei para vocês na aula passada que o oposto de um número é o que tem sinal inverso, sinal contrário. Então, por exemplo, aqui eu tenho mais 4. O oposto do número positivo é um número negativo. Então, o oposto de mais 4 vai ser menos 4. No segundo exemplo, eu tenho menos 10. O oposto de um número negativo é um número positivo. Então, o oposto de menos 10 é mais 10. Agora que nós já relembramos como encontrar o oposto, eu vou entrar, de fato, no conteúdo de subtração. E, para isso, eu trouxe um exemplo do livro que envolve temperaturas. Como nós conversamos quando iniciamos o conteúdo de números positivos e números negativos, algumas cidades, durante o inverno, elas ficam com temperatura muito baixas. Tipo, essas temperaturas podem chegar até a serem negativas. Temperaturas, no caso, abaixo de zero. Então, eu trouxe aqui a temperatura de uma determinada cidade durante 3 dias. Segunda, terça e quarta. Eu trouxe a temperatura mínima, ou seja, a temperatura mais baixa que aquela cidade atingiu naquele dia, e a temperatura máxima, que foi a temperatura mais alta que aquela cidade atingiu naquele mesmo dia. Então, olha só, na segunda-feira, a cidade teve uma temperatura mínima de menos 14 graus e uma temperatura máxima de 5 graus. Na terça, uma temperatura mínima de menos 6, uma temperatura máxima de 6. Na quarta, uma temperatura mínima de menos 4 e uma temperatura máxima de 10. Bom, vocês devem estar se perguntando, mas professora, onde entra a subtração aí? Eu trouxe para nós calcularmos a amplitude térmica. O que é a amplitude térmica? É a diferença entre a maior temperatura e a menor. Em matemática, quando nós falamos em diferença, muitas vezes estamos falando em subtração. Então, seria a subtração da maior temperatura pela menor. Eu vou mostrar para vocês agora como funciona. Olha só. A amplitude térmica da segunda, a gente vai calcular como? Pegando a temperatura máxima menos a temperatura mínima, que é menos 14 graus. Como vocês podem ver aqui, nós temos uma subtração de números inteiros. Como eu calculo isso? Eu vou pegar o primeiro número, que no caso aqui é menos 5, e eu vou pegar o oposto do segundo número. Então, se o segundo número é menos 14, o oposto dele é mais 14. Agora, nós vamos usar a mesma regrinha da adição. Lembra que eu falei na semana passada que quando nós temos sinais diferentes, a gente diminui e dá o sinal do maior número. Então, olha só, a gente vai diminuir 14 menos 5, que dá 9. E esse 9 vai ser positivo, porque o 14 é o maior número. Então, nós vamos usar o sinal dele. Então, a amplitude térmica da segunda-feira foi de 9 graus. Foi a diferença de uma temperatura para outra. É como se fosse a distância entre essas duas temperaturas. Vamos calcular a segunda para ficar ainda mais claro para vocês. Olha só. Vou colocar aqui mais 9 graus
Vamos calcular da terça-feira. Então, lembrando, na subtração com números inteiros, nós pegamos o primeiro número com o oposto do segundo. Então, olha só, a máxima nesse dia foi de 6 graus positivos, né? Menos, a mínima foi menos 6. Aqui. Então, agora, para resolver, eu vou pegar o primeiro número com o oposto do segundo. O oposto de menos 6 é 6 positivo. Então, vai ficar aqui mais 6. 6 mais 6 é 12 positivo. Então, a amplitude térmica na terça-feira foi de 12 graus positiva. A diferença entre as temperaturas foi de 12 graus. Depois que a gente percebe, né, que é só pegar o primeiro número com o inverso do segundo, a forma de resolver ela é bem semelhante à da adição. Mas na prática, vocês vão pegando isso com mais clareza, certo? Então, aqui no segundo nós temos mais 12. Vamos para o último exemplo. Vamos lá, vamos pegar a temperatura máxima, que é de 10 graus, menos a temperatura mínima, que é de menos 4 na quarta-feira. Como eu falei para vocês, nós vamos repetir o primeiro número, que é o 10. E vamos pegar o oposto do segundo número. Então, o oposto do menos 4 é mais 4. Como eu tenho dois números positivos, nós somamos normalmente. Então, 10 mais 4, 14. Então, a amplitude térmica da quarta-feira foi de 14 graus. A diferença entre as duas temperaturas foi de 14 graus. Então, só relembrando, no primeiro caso, eu tinha dois sinais diferentes, um positivo e um negativo. A gente diminui e dá o sinal do maior número. No segundo e no terceiro caso, eu fiquei com dois números positivos, então a gente soma normalmente. E a principal regra da subtração, repete o primeiro número com o oposto do segundo. E por hoje é só. Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês. Qualquer dúvida, podem me chamar no PV. Assim que possível, eu respondo a todos, tá? Um grande beijo para vocês e até a próxima aula.